Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, carta de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E após a leitura, não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, que nós vamos, além de ler o texto, estudar o texto. Então, e também é importante que você confirme na sua Bíblia o que você vai ouvir. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequíssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Se puder, desliga só esse ventiladorzinho aí que está meio pentecostal. Tá bom? Isso, só um pouquinho aí. Ainda bem que já chegaram os ar-condicionados aí, que dá uma aliviada, né? Graças a Deus. Vamos orar, queridos? Ô Senhor Deus, que privilégio poder ler e ouvir a Tua palavra. Que privilégio. Mas ao mesmo tempo, pesa sobre nós a responsabilidade de vivê-la. Porque nós não queremos ser somente ouvintes da palavra, admiradores da Bíblia. Nós queremos ter a Bíblia como nosso estilo de vida. Por isso, Senhor, venha nos moldar, venha nos tratar. Fala com a gente, não que a gente goste de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Nós não estamos aqui em um show, estamos em um culto de adoração ao Senhor. Importa que Jesus Cristo cresça, apareça, seja engrandecido e que nós venhamos ser humilhados para ser exaltados. Fala conosco, Senhor,
por favor, quebranta os nossos corações, tira a dureza do nosso coração, o orgulho. Fala conosco. Queremos sair daqui quebrados, como vaso em tuas mãos, quebrados para ser refeitos, para que possamos ser um vaso melhor na tua presença. Pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A carta de Tiago, não sei se você já teve a oportunidade de ler toda a carta. Tiago, ele é um escritor que ele vai lidar com a questão da evidência da salvação. Toda a carta de Tiago, ele vai falar sobre a evidência. Enquanto Paulo escreveu sobre a fé e se dedicou muito para falar sobre a fé, Tiago é aquele que o Espírito Santo vai usá-lo para escrever sobre a evidência de uma fé verdadeira. A fé que funciona, a fé viva, a fé eficaz. Tiago é aquela pessoa que vai nos fazer uma pergunta: você é crente em Jesus Cristo? E quando a nossa resposta é positiva, ele vai querer saber da nossa vida para saber se realmente aquilo que a gente fala tem a ver com aquilo que a gente é. Tiago é o escritor que pelo Espírito Santo ele vai bater na gente, mas bater para o nosso bem. É uma carta que quando a gente lê, sinceramente, irmãos, esse é o meu sentimento. A gente recebe uma surra boa, sabe aquela surra merecida de Deus? Fala aqui, senta aqui, você está se achando demais, você pensa que você é o melhor crente, você pensa que está todo mundo errado, você está certo, senta aqui que eu vou mostrar para você quem você é. E aí no capítulo 3, ele vai falar sobre um dos maiores problemas da sociedade. No capítulo 3 ele vai falar sobre mim, ele vai falar sobre você. Ele vai falar sobre o problema do mau uso da língua, das palavras. E se você diz assim, não pastor, graças a Deus esse não é o meu problema, já está mentindo. Já começou por aí, já está mentindo. Porque ele diz assim, verso 2, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o que, irmãos? Varão perfeito, capaz de também dominar todo o corpo. Então, olha só, se você diz que não tropeça no falar, seu lugar não é aqui, é no céu. Não sei o que você está fazendo aqui ainda, que você já é varão perfeito. Você não está mais em estado de perfeição. Você já está igual aos anjos, você já é perfeito. Ele está dizendo, nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Ou seja, meus irmãos, todos nós precisamos nos corrigir concernente ao uso das nossas palavras. Como nós falamos para as pessoas? Quais são as palavras que saem da nossa boca, na nossa convivência de trabalho, de família, de amizades, entre os nossos irmãos? Como é que o que tem saído da nossa boca, meus irmãos? Essa vai ser a nossa reflexão. Eu acredito que você deva conhecer pessoas que foram curadas através das palavras de alguém. Talvez você deva conhecer uma pessoa que estava triste e de repente ouviu de uma pessoa uma palavra que trouxe cura, que trouxe paz, que trouxe alegria. Talvez você deva conhecer. Talvez você conheça alguém que estava tão para baixo, até pensando em desistir da própria vida, na escuridão existencial, naquele desespero, mas de repente alguém falou algo que trouxe esperança, que trouxe luz em meio às trevas. Mas eu acredito também que você deva conhecer gente que hoje está doente por causa de palavras malditas. Eu acredito que você deva conhecer pessoas que estão feridas, estão em um poço existencial por causa de palavras malditas. Pessoas que perderam o sonho, perderam a vontade de viver,
perderam o desejo de ter família, perderam muitas coisas boas do coração por causa de palavras malditas. Talvez você deva conhecer. Eu quero mostrar aqui para você, quando usamos a nossa língua, quando nós utilizamos palavras que trazem destruição. Tiago vai tratar sobre isso aqui, meus irmãos. E como nós podemos utilizar melhor essa ferramenta que o Senhor, Ele nos deu. Se você observar do verso 1 ao verso 4, Tiago, ele nos diz que a língua, ela tem um poder de nos dirigir. E para isso ele vai usar dois exemplos. O exemplo do cavalo. Se você observar aí, ele fala sobre o cavalo no verso de número 3. E no verso 4, ele fala sobre o navio. No verso 13 ele diz: ora, se pomos freio na boca dos cavalos, que é mais forte do que a gente, é mais pesado do que a gente, e se revoltasse contra a gente, com certeza a gente correria um grande risco. Mas com um freio, a gente consegue dominar o cavalo. Mesmo a gente sendo mais fraco, mesmo a gente não pesando tanto quanto ele, a gente consegue dominá-lo. E ele fala também sobre o navio, que por maior que seja, é governado por um leme. O timoneiro fica lá no leme. Ele está usando muito o exemplo antigo. Os navios hoje são mais modernos, mas aquele navio antigo que o leme vai governando esse grande navio. Em outras palavras, Tiago está dizendo que as palavras que nós ouvimos, ela tem o poder de nos dirigir, de nos condicionar, de nos conduzir. Aí eu me lembro na história de dois personagens que, através do discurso, fizeram uma grande diferença na história. Um para o bem e o outro para o mal. Para o bem, eu me lembro de Martin Luther King Jr., que foi uma grande liderança, que foi fundamental em um movimento de igualdade de direitos civis entre negros e brancos nos Estados Unidos, em 1960. Em agosto de 1963, em uma campanha antirracista, ele atinge o auge do seu ministério, quando 200 mil pessoas participaram de uma concentração no monumento de Lincoln, em Washington, e ele profere um dos seus maiores discursos, os seus maiores sermões, que ficou marcado na história: eu tenho um sonho. E aquela frase marcante, quando ele diz: eu tenho um sonho de que um dia em meu país os meus filhos sejam julgados não pela cor da pele, mas pela dignidade do seu caráter. Esse homem revolucionou o mundo através do discurso. Não usou armas, não usou de violência, mas o discurso dele inflamou pessoas para o bem e transformou a América e influenciou nações. Prêmio Nobel da Paz, Pastor Batista, um servo de Deus que fez uma grande diferença no mundo pelas palavras. O homem que foi usado por Deus para promover o bem e que através das palavras curou, transformou vidas, trouxe esperança para aqueles que estavam sofrendo. Mudou um país através do discurso. Mas eu também me lembro de outro que através do discurso fez o mal, Hitler, que quando começa a sua campanha nazista, não utiliza da agressividade. Primeiro ele vai inflamar a Alemanha, uma Alemanha que estava na derrocada depois da Primeira Guerra Mundial, um povo sofrendo desemprego, fome, com a autoestima baixa. Ele se aproveita da fragilidade da Alemanha e vai com o seu discurso inflamar a Alemanha, de que é possível sermos uma potência mundial, mas para isto precisamos matar os nossos inimigos, dizimar os nossos inimigos. Dentre eles foram os judeus.
6 milhões de judeus morreram. Um homem inflamado pelo mal, no seu discurso, fez com que boa parte da nação odiasse judeus, negros, homossexuais, ciganos, no seu discurso. E aí o Tiago está dizendo, a língua é isto. Ela tem o poder de domar um cavalo, de dirigir um navio. Então, meu irmão, preste muita atenção. Quem você anda ouvindo? A Bíblia diz, Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda. Presta atenção, tudo começa no discurso, tudo começa nas palavras. Bem-aventurado, feliz, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Primeiro começa no ouvido. Não se detém no caminho dos pecadores. Olha, já está em movimento, hein? Já está em movimento, se detendo no caminho dos pecadores. Não se assenta, olha, já está acomodado, já está anestesiado. Mas tudo começou no conselho. Quem você anda ouvindo? Há um ditado popular que diz assim, se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Ô ditado terrível, maléfico do diabo é esse, viu? Gente, tem muito conselho bom por aí. Tem gente que é usado por Deus para nos trazer assim um conselho, sabe, que vai revolucionar nossa família, casamento, nossa relação com os filhos, vai nos melhorar como gente, como ser humano. Olha, tem tanto conselho bom aí, gente. Tem tanta gente que é usada por Deus para ser bênção na nossa vida, mas também tem gente que é usada pelo diabo para nos conduzir para a miséria, nos conduzir para uma vida errônea, torta, contra Deus, destruir a nossa família, destruir a nossa saúde, destruir a nossa vida. A grande questão é quem nós ouvimos, quem está nos conduzindo pelas palavras. É uma pessoa como Martin Luther King Jr.? Ou é um Hitler? É uma pessoa que nos ensina a amar? Ou nos ensina a ter ódio? É uma pessoa que nos ensina a perdoar? Ou é uma pessoa que nos ensina a ser vingativo, a matar os inimigos? Você está ouvindo quem? Quem são os seus conselheiros? Quais são as pessoas que te influenciam? Alguém já disse que nós não somos uma ilha. Todos nós somos influenciados por alguém. Consciente ou inconscientemente, nós somos influenciados. Somos o que somos, porque pessoas nos influenciaram e continuam nos influenciando. Você não nasceu do jeito que você é. Você é o que é, porque você foi influenciado por pessoas. Houve uma construção da sua personalidade, do seu caráter. Isso foi através de gente ao seu redor. Pessoas podem nos tirar de um fundo de um poço, ou pessoas podem nos colocar no fundo de um poço. E quem vai dizer como será a sua vida é você, suas escolhas. Quem é que você ouve? Quem é que está lhe dirigindo? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E aqui não é um versículo bíblico que eu vou dizer para vocês, mas é um ditado popular. Me diga com quem você anda, eu vou dizer quem é você. A gente pode caminhar com pessoas que moralmente são piores do que a gente moralmente. O caráter, a índole, a moral são piores do que a gente? Sim. Jesus andou com publicanos,
Jesus andou com pecadores. Ele mesmo disse: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. A gente tem que ser bênção na vida das pessoas, meus irmãos. Agora, para influenciar essas pessoas, e não o contrário, e não essas pessoas nos piorar, fazer com que a gente perca os bons costumes. Tem gente que foi criado em uma família decente, aprendendo bons valores, só que infelizmente começou a ter amizades que ensinou para ela o contrário, e por causa disto, está com a vida hoje destruída. As más companhias corrompem os bons costumes. Além da língua ter o poder de nos dirigir, ela tem um poder, se a gente não tomar o cuidado, de nos destruir. Para isto, ele fala aí no versículo 5 ao versículo 8, usando dois exemplos. No versículo 6, ele fala de fogo. A língua é como fogo. E no versículo 8, ele diz que a língua é como um veneno. Fogo destrói, veneno mata. A língua é como um fogo. E o fogo é aquilo que destrói rápido. Não é assim, meus irmãos? Quando o fogo chega, a destruição é rápida. Chama a atenção e a destruição é rápida. Mas e o veneno? A destruição é sutil e mais lenta. É sutil. Tiago está dizendo: tome cuidado com as palavras, porque palavras podem destruir, palavras podem matar. E a prova está aí no dia a dia das pessoas. Quantas pessoas não querem saber de igreja? Tem ojeriza a igreja. Não perderam a fé, perderam uma esperança em Cristo, perderam vontade de estar na igreja. Por quê? Por pessoas que usam a língua como fogo, usam a língua como veneno e mata, não dá vida, destrói. Palavras mal proferidas, palavras carregadas de sinceridade, mas sem sabedoria. Deixa eu te ensinar uma coisa. Sinceridade é uma virtude. Amém, meus irmãos? Não é não, meus irmãos? Pelo amor de Deus. O que é virtude? A falsidade, é? Ou vocês ficaram quietos, eu assustei. A sinceridade é uma virtude, meus irmãos? Amém, glória a Deus. É uma virtude, gente. Ser sincero, transparente, fala o que pensa, fala o que quer, o que não quer, fala a verdade. Essa verdade construída no seu eu creio assim e eu falo, eu penso assim e eu falo. Esse é o sincero. Mas entenda, a irmã mais velha da sinceridade se chama sabedoria, porque a sinceridade é uma criança impulsiva e que, se não for controlada pela sabedoria, ela vai machucar muitas pessoas. E o que é a sabedoria? A capacidade de entender quando falar, onde falar e como falar. Como eu tenho que falar. A sabedoria, ela vai chegar para a sinceridade e dizer assim: sinceridade, é agora mesmo que você tem que falar, sinceridade? Pensa bem, é nessa hora. Sinceridade, fala amanhã, fala na outra semana. Você está nervosa, você vai falar besteira, você vai ofender. Sinceridade, é nesse lugar que você tem que falar, nesse exato momento aqui, nesse lugar. Não é melhor você chegar em casa, sinceridade, conversar em casa? Não é melhor você
chamar a pessoa num canto e conversar com ela, vai falar aqui em público? Sinceridade, pensa. Sinceridade, é com essas palavras aí mesmo? Não seria melhor você mudar o seu discurso, usar outras palavras? Aí eu me lembro, irmãos, de um irmão muito sincero que havia em uma igreja. Pensa num irmão sincero que tinha numa igreja. O irmão era muito sincero. E um dia, uma irmã da igreja adoeceu. Ela ficou alguns dias internada no hospital. E claro, consequentemente, devido à privação de uma boa alimentação, porque ela estava muito convalescida, consequentemente ela perdeu peso. O rosto ficou com aquela expressão de uma pessoa doente. E esse irmão, muito sincero, querendo ajudar a irmã, eu vou lá para fazer uma oração pela irmã. E quando ele chega na sala onde a irmã se encontrava, no leito, ele diz assim: meu Deus, minha irmã, meu Deus, você mudou demais, minha irmã. Como você emagreceu, minha irmã? Meu Deus, eu não sabia que a irmã estava nesse estado tão grave. Minha irmã, eu venho aqui fazer uma oração, mas eu vou orar mais pela irmã. Meu Deus, nossa, como a irmã era bonita. A irmã era tão bonita. Oh Deus. Irmã, fecha os olhos. Oh Deus, restaura minha irmã. Ela era tão bonita antes da doença, Senhor. Essa doença está matando minha irmã. Não deixa, Senhor. Quando ela saiu dali, a irmã falou assim: chama a família que eu já vou morrer. Hoje eu já vi que a morte já está chegando para mim mesmo. Aí eu pergunto para você: houve sinceridade do irmão? Houve, o irmão foi sincero. É o jeitão dele, ele é assim mesmo. O que ele pensa, ele fala. Aí ele diz assim: é melhor do que eu chegar lá e dizer: ô irmã, como você está bonita. Ô irmã, está tão bonita. Não, eu sou sincero. Eu sou assim, meu jeito de ser assim. Eu não sou hipócrita, não sou falso. Se está feia, está feia. Não pergunte para mim como é que eu estou, que eu vou falar. Esse é o sincero. Você sabia que todo sincero é fuxiqueiro? Você sabe que há uma diferença de caluniador para o fuxiqueiro. O caluniador é aquele que inventa uma história. Fuxiqueiro, tudo que ele vê, ele sai falando. Tudo que ele ouve, ele sai falando. Me falaram, eu ouvi. Porque é sincero. Não tem sabedoria. Não sabe medir as palavras. Não sabe se calar quando é para se calar. Não sabe usar as palavras certas. Não sabe se omitir quando é necessário se omitir. Uma coisa é mentir, outra coisa é omitir. Não vou falar. Olha, nunca conte um segredo para um sincero, tu vai se dar mal na vida. Se tu contar segredo para sincero, que não tem sabedoria, tu vai se dar mal na vida. Tu vai sofrer muito na mão dele. E tem gente que é tão sincero que ainda diz assim: não me conte segredo, que se contar eu não guardo. Meu Deus do céu, eu já fico falando, ainda bem que ele avisou, que eu não vou contar nada para ele, Deus me livre. Ele já avisou, porque não tem sabedoria. Nunca vai ser confidente de ninguém, nunca vai ser amigo verdadeiro de ninguém, porque é sincero. Pessoas sinceras vivem sozinhas, porque, gente, ninguém suporta viver tempo todo com gente sincera, ninguém suporta, é insuportável, porque não sabe medir as palavras, não sabe falar no tempo certo. A mesma facilidade que tem para elogiar, tem facilidade para criticar, e cada crítica ferina, que magoa, que adoece as pessoas. É isso que o Tiago está dizendo, tome cuidado, para que a sua língua não seja um veneno na vida das pessoas. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus. O bom saber, irmãos, que esse tema, sabedoria, não precisa nem a gente perguntar para Deus: Senhor, é a tua vontade? Ou Senhor, se for da tua vontade, me dá sabedoria. Não precisa nem você falar isto.
Basta você falar para Deus: Senhor, me dê sabedoria, porque a vontade de Deus é esta, que tenhamos sabedoria do céu, meus irmãos. Esse é o nosso desafio. Quantas crianças hoje são tímidas, porque ouviram pais sinceros: você não vai ser nada, você é imprestável, você é burro, você não aprende nada, não vai dar nada do que presta na vida. Quantas crianças? Quantas crianças levantaram uma mão em uma escola: professor, eu quero falar. Quando falou o que pensava a respeito, foi ridicularizado em público e por causa disso travou. Quantas pessoas hoje são introvertidas, tímidas, porque ouviu pessoas que não teve sabedoria no falar, e por conta disso ficou com medo. Medo de se expor, medo de dar uma opinião, para não ser ridicularizada novamente como um dia foi. Teve um trauma. Quantas pessoas? Quantas pessoas hoje estão depressivas por causa de uma mágoa, por uma palavra maldita que ouviu? Quantas pessoas, meus irmãos? Mas ele diz mais. Se você observar, do verso 9 ao verso 12, ele vai falar sobre que a língua tem o poder de ser incoerente. Olha o que ele diz aí, veja comigo, por favor, a partir do verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí agora ele vai fazer um rogo: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ele está falando de uma incoerência. Pessoas que no culto público, ou no seu particular, adoram a Deus, cantam canções tão belas, adora a Deus: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Com a língua está bem dizendo a Deus, mas quando termina ali o culto, amaldiçoa os homens. Eu odeio aquela pessoa, não gosto daquela pessoa não presta, aquela pessoa é isso, é aquilo. Se eu pudesse, não olhar na cara dessa pessoa. E essa mesma língua, na hora do culto: eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus. Tiago está dizendo: meus irmãos, não deveria ser assim, meus irmãos. Isso é incoerência. De uma mesma língua está saindo bênção e está saindo maldição. Aí ele vai dizer no versículo 11: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. O que é que Tiago está dizendo? O grande problema de alguém que é incoerente na adoração, porque adora a Deus, mas ao mesmo tempo amaldiçoa os irmãos, o grande problema é a fonte. É a fonte. Porque se a fonte é salgada, a água vai ser salgada. Se a fonte é doce, a água vai ser doce. O grande problema da língua não é a língua, é o coração. Um coração amargo vai proferir palavras amargas. Um coração de ódio vai produzir palavras de ódio. Um coração triste vai produzir palavras tristes. Então, quem tem um problema no falar tem que ser curado, tem que ser liberto. Não adianta tratar os efeitos quando não se trata a causa. Qual é a causa? O coração, é a fonte. Por isso que Jesus Cristo disse: a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio da graça, do amor, as palavras vão ser assim também. Se o coração está cheio de Deus, as palavras vão ser assim também, meus irmãos. A questão é a fonte, precisamos ser curados.
Veja comigo, por favor, Mateus capítulo 16. Observe um grande exemplo de uma incoerência. Mateus capítulo 16. Vamos ler o versículo 16 e o 17. Primeiro nós vamos ler o versículo 16 e 17. Capítulo 16 de Mateus. Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha que maravilha, irmãos. Alguém que soube proferir palavras do céu. Quando Jesus faz uma pergunta: e vocês falaram o que de mim? Pedro disse assim: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Oh, como Jesus ficou alegre. Bem-aventurado é você, Simão, porque que você acabou de falar não foi carne e sangue que revelou para você, foi meu Pai que está nos céus que revelou isso para você. Nossa, que elogio, que maravilha, que momento glorioso. Agora veja o versículo 21 a 23. Esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Percebeu a incoerência? Em um momento, está sendo usado por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro momento, está dando lugar à voz do diabo. Jesus, de modo algum acontecerá isso com o Senhor. Jesus Cristo agora já muda o discurso com Pedro: Saia daqui, Satanás. Jesus não está mandando Pedro embora. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, mas está falando para Pedro: quem está influenciando você a falar isto é Satanás. Saia daqui, Satanás. Aí eu pergunto, irmãos, será que nós também não estamos assim? Sendo boca de Deus em alguns momentos e boca do diabo em outros? Será que nós também não estamos assim, sendo boca de Deus aqui na igreja para os nossos irmãos e boca do diabo dentro da nossa casa com a nossa família? Será que nós também não estamos assim, sendo boca de Deus na hora do culto, com o microfone na mão, mas boca do diabo na porta da igreja, no trabalho, em conversas maléficas que trazem contenda, feridas, destruição, morte? Será que talvez nós não estamos assim, meus irmãos? Por isso que a gente precisa vigiar com as nossas palavras, para a gente ser sempre instrumento de Deus na vida das pessoas. Falar a verdade, mas com sabedoria. Falar a verdade, mas no momento certo, para as pessoas certas, com as palavras certas. Falar a verdade, mas com amor, nunca com ódio. Porque as vidas não pertencem a você. Ninguém aqui é seu. Todos são de Cristo. Ninguém aqui te pertence, ninguém aqui me pertence. Ninguém aqui é minha propriedade ou sua propriedade. Todos somos de Cristo. Saiba como falar com as pessoas. Saiba como falar.
porque ninguém aqui te pertence e nem me pertence. Todos pertencemos a Cristo. Seus filhos não pertencem a você, foram emprestados. Deus se emprestou para você cuidar, e um dia Deus vai requerer isso de você. Ninguém é nosso, nem a vida que temos é nossa, é de Deus. Não temos poder para ferir, matar ninguém com as nossas palavras, porque ninguém pertence a gente. Eu quero concluir, meus irmãos, lembrando a vocês, Provérbios 15, verso 23, o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita ao seu tempo, quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Eu quero aqui dar uma palavra, primeiro, para aqueles que entendem, pastor, o Espírito Santo está falando fortemente comigo, e realmente, pastor, eu sou uma pessoa precipitada nas palavras, eu sou muito sincero, eu já, em nome da verdade, já magoei muitas pessoas. Eu quero ler um versículo para você. Mateus capítulo 12, versículo 36 e o versículo 37. Coloca na tela aí, por favor. Mateus 12, 36 e o versículo 37. Coloca aí, se possível, se conseguir aí. Mateus 12, 36 e o versículo 37. Esse versículo eu quero ler com vocês, se possível, se conseguir projetar. Tá? Se conseguir aí. Então, já peço você também que abra sua Bíblia, porque se caso não conseguir projetar, a gente pode fazer a leitura. Vamos lá para a gente adiantar? Depois pode colocar aí, os irmãos vão acompanhando. Verso 36 diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, onde que, irmãos? Vocês estão acompanhando aí na Bíblia de vocês? Toda palavra ociosa que os homens disserem, onde que? Dá conta quando? No dia do juízo. Aí ele diz, porque por tuas palavras serás, e por tuas palavras serás, tudo que a gente fala, seja aqui, qualquer outro lugar, um dia vai dar conta a Deus, porque Deus está ouvindo. Deus está ouvindo o que você anda falando das pessoas, o que eu ando falando, Ele está ouvindo. Um dia vai dar conta no juízo diante de Deus. Isso é muito sério. Mas eu quero dar uma palavra para você que um dia foi ferido e até hoje não conseguiu ser feliz. Pastor, eu era criança, eu era adolescente. Pastor, eu estava tão bem na igreja, mas uma pessoa com falta de sabedoria me feriu, pastor. Depois desse dia, nunca mais eu consegui me equilibrar, pastor. Perdi meu equilíbrio espiritual depois daquele dia, pastor. Não estou bem, até hoje eu não fiquei em paz por causa daquele dia. Os anos passaram e eu não fui curada, porque de fato o tempo não cura essas coisas, não cura. Sabe o que é que cura? O perdão. Você precisa se ver livre disso. Entenda o seguinte: palavras malditas podem ser morte para a gente, ou se a gente usá-las como combustível, pode ser vida. Quer ver um exemplo? Um adolescente ouve da mãe ou do pai dizendo assim: você não vai ser nada nessa vida, você não aprende nada, você é burro, você tua mente fechada, não vai ser nada, sua vida vai ser fadada a ser escravo das pessoas. Aí aquele adolescente pega essas palavras e lá no seu interior ele diz assim: agora que eu vou estudar mesmo, agora que eu vou me dedicar. Olha, eu era preguiçoso para estudar, fala a verdade, mas agora que eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou me esforçar,
E ele usou isso. Ele estudou, se dedicou. E aí provou de que ele não é burro, não é imprestável. E que se ele quiser, ele pode ser alguém sim na vida. E ele liberou perdão para o pai e para a mãe. E mostrou, na prática, que ele não era aquilo que o pai e a mãe um dia disseram para ele. Entendeu? Deixa eu confessar aqui algo para vocês. E para o Brasil e para o mundo. Eu era novo decidido, hein, gente? Estava engateando na fé. Recebi a oportunidade para poder dar aula na escola bíblica. E como alguém que ainda estava aprendendo a manejar a palavra, ainda estava engateando, aprendendo os valores do céu, claro, eu tinha dificuldade na interpretação de alguns textos, na maneira de falar e de ser entendido pelas pessoas. Um irmãozinho da igreja, um santo homem de Deus, eu percebi que quando eu estava dando aula, ele se levantou, mostrou que estava enraivecido, maneou a cabeça e foi embora. Ele foi embora. Eu, no outro dia, o chamei e perguntei para aquele abençoado irmão: o irmão, o que foi que aconteceu? Percebi que o irmão saiu chateado. E ele falou assim: é porque eu não gosto de ouvir, de engolir brita. O que você falou para mim foi brita. E eu não como brita. Oh, meus irmãos, eu estava tão empolgado com a escola bíblica. Eu estava gostando da aula. Eu poderia, naquele dia, me revoltar e dizer: nunca mais eu ir na igreja. Os crentes são tudo hipócritas, porque a gente é assim, né? Quando a gente está magoado, a gente generaliza todo mundo, né? Parece que aquele irmão é o representante legal do povo. Poderia sair daquele jeito. Nunca mais, eu lá quero saber de igreja. Está vendo aí? Me esforçando, me dedicando. Olha o que ele falou para mim. Quero saber mais de igreja. Mas não. Sabe o que eu fiz? Ô, meu irmão, me ajude em oração. E a partir daquele dia, eu falei: agora eu vou me dedicar mais ao conhecimento bíblico. Fiz o curso base de teologia, fiz o mestrado em teologia, fiz pós-graduação em teologia, estou fazendo mestrado em teologia, e até hoje, essa palavra, o que você fala é brita, está aqui, mas não me fere, não me mata, não me desanima, é o meu combustível, para eu não dar brita para você. Deu para entender? O que ele falou foi combustível, não foi morte para mim. Só me alimentou para fazer aquilo que é certo. Então, em nome de Jesus, se alguém falou alguma coisa para você que te feriu, o que tu vai fazer, hein? Vai ficar no seu quarto, chorando? Oh, ele falou aquilo comigo. Oh, não quero mais para a igreja. Oh, não quero mais ler a Bíblia. Para com isso, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Quem foi que falou para você? Foi Jesus? Se não foi Jesus, levanta a tua cabeça. Quem falou para você foi uma pessoa que não teve sabedoria. Foi uma pessoa que talvez foi influenciada pelo mal. Não foi Jesus. Levante sua cabeça. Enxuga suas lágrimas. Faça a diferença. Mostra na prática que você não é aquilo que pessoas maléficas pensam que você é. Mostra na prática. A sua melhor resposta são suas ações. Porque quando você está na presença de Deus, você não precisa se defender. Cristo defenderá você. Não precisa você se justificar, não precisa brigar, não precisa querer provar nada. Seja o que Deus quer que você seja. E as pessoas vão ver que Deus usa você, que você é bênção de Deus. Amém, queridos?